Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim como Jesus fez o que fez enquanto passou, Ele quer fazer conosco nesse final de semana. Com todos nós, sem exceção. Assim como Moisés tocou o mar, e aquele mar se abriu, e o povo passou então da escravidão para a liberdade. O Senhor quer fazer deste final de semana, na tua vida, um divisor de águas. Talvez você chegou aqui pensando, poxa, vou gastar todo um final de semana. Todo um final de semana. Eu tinha tantas coisas para fazer. E enquanto nós cantávamos essa música do Espírito Santo agora há pouco, e pedia mesmo assim a Jesus que nos abraçasse nesta manhã, que nos acolhesse nesta manhã, do jeito que nós somos, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas misérias, do nosso jeitinho. E enquanto rezávamos, a imagem que o Senhor me dava, e algo assim até um pouco diferente, como se fosse de uma cegonha. De uma cegonha que leva, só que ela levava vários filhotinhos. E muitos desses filhotinhos tentando sair daquele meio, e a cegonha lutava para que ele não saísse. E aí o discernimento que Deus me deu foi de que nós estamos todos aqui e que há alguns corações ainda por serem visitados. E a única coisa que Jesus te pede nesta manhã, jovem, é que você viva o que você está vivendo aqui. Não importa segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, os dias que ainda irão chegar, os dias que estão por vir, o que importa é o hoje. E a única coisa que Jesus vem te pedir nesta manhã é ele vem falar assim, olha, só me dá uma chance esta manhã. Você que talvez tenha dado muitas chances para tantas outras coisas, hoje ele vem te pedir encarecidamente, irmãos, vejamos só, Jesus gigante, grandioso, se faz pequeno diante de nós, nos pedindo algo, nos pedindo esta chance. Você já deu a ele a metade do presente, que foi chegar até aqui. Mas a outra metade precisa ser verdadeira. E ele só vem te pedir agora. A primeira coisa que Jesus te pediu, e não venha me dizer que foi coincidência você chegar até aqui, ou que você veio por causa desse ou daquele. Não, você veio porque tinha um plano no céu para você. A metade do pedido Jesus fez lá fora. Venha. Agora ele vem te pedir nesta manhã a outra metade. Se abra. E eu quero me revelar a você. Porque nós ouvimos falar de Deus, nós ouvimos falar desse Jesus, mas é um pouco meio que distante do nosso coração muitas vezes. Mas no dia de hoje e no decorrer deste final de semana, Jesus já vem gritando há tanto tempo em nos revelar para nós, em fazer o processo de revelação dele para conosco. Porque muitas vezes nós temos caminhado na mesma rua que Jesus, mas nós nunca tivemos uma trombada com ele. E o Senhor separou este final de semana para você. Por isso creia, apenas acredite. E nós veremos a própria face de Jesus aqui neste final de semana. Só isso, só isso.
E a passagem que nós vamos partilhar nessa manhã, se quem tiver a Bíblia aí pode pegar comigo, está em Gênesis 15. Gênesis 15, Ave Maria, página 60. Todo mundo achou aí ou não? Então vamos lá. O título diz assim: Aliança de Deus com Abraão. Com Abrão, está falando aqui, né? Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão numa visão, nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa, que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Levanta os olhos para os céus e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar esta terra. Senhor Javé, como poderei eu saber que eu a hei de possuir? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos estes animais e dividiu-os pelo meio, colocando suas metades uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Agora vamos lá para o versículo 17. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Palavras do Senhor. Eu não sei se todos já conheciam aí essa passagem, mas Abrão foi o primeiro dos homens que o Senhor fez aliança com ele. Então nós sempre falávamos assim, né? Ó, o povo de Abraão, o povo de Isaac, o povo de Jacó, depois veio as 12 tribos de Israel, depois vieram mais descendência, e chegou Moisés e tudo mais. Essa passagem ocorreu há aproximadamente uns 4.000 anos atrás, né? Da terra que nós vivemos hoje. Mas o que essa palavra vem nos dizer nessa manhã? Que naquela época, era uma época muito antiga, né? Nós podemos ver aí. E o que acontecia lá? Abrão tinha uma mulher chamada Saraí, né? Então, naquela época, toda mulher que ela não podia ter filhos, que ela era tida por estéril, era uma mulher onde era enxergado que as bênçãos do Senhor não foi sobre aquela mulher, né? Ou seja, aquela mulher que não pode ter filhos e filhas, que é estéril, quer dizer o quê? Que a bênção do céu não pôde chegar até ela. Ou seja, onde a bênção não chega, é como se a gente enxergasse que fosse o quê? Uma pessoa com maldição, né? E aquilo era muito ruim, porque chegavam os preconceitos, chegavam isso, chegavam algumas outras coisas, e por aí vai o tanto de coisas que caminhavam sobre a vida de Saraí. E essa passagem aqui aconteceu quando Abraão tinha mais ou menos uns 80 anos, aproximadamente, né? Nós vamos voltar na passagem já, mas só para a gente entender um pouquinho da história. Alguns anos depois,
a esposa de Abraão disse a ele assim, olha, Abraão, nós não vamos poder ter filhos, né? Então a gente vai fazer o seguinte, nós temos a escrava, né? E a escrava eu te dou ela como mulher para que a gente tenha um filho da tua raça. E naquela época isso era permitido, né? O Senhor fazia das suas escravas o que ele entendia fazer, né? Nas leis que eram deles. E com aquela escrava ele teve um filho e depois deu o nome de Ismael. E mais para frente, depois que vocês acompanharem nos outros capítulos 16, 17 e 18, para que vocês possam ler depois, vem uma mensagem do céu para o próprio Abrão, num dia em que ele falou o seguinte, ele estava lá assim no meio de um sol, sentado, próximo à sua, né, tenda, e 3 anjos se puseram diante dele. E aí Abrão, sabendo que já eram os anjos, disse mais ou menos assim, por favor, fiquem aqui hoje comigo, eu vou te dar água para vocês, eu vou fazer algumas massas de pão, mas eu quero que vocês fiquem aqui. E aí os anjos falaram, muito bem, vamos fazer aquilo que tu está falando então a gente fica, né? E quando ele estava fazendo isso, os anjos falaram para Abrão assim, onde está Saraí, tua esposa? Ele falou assim, está lá dentro da tenda. Aí os anjos falaram assim para ela, olha, falaram para Abraão, Sara já estava com 90 anos, falou assim, Abraão, daqui a 1 ano, quando a gente voltar, Saraí, tua esposa, vai ter um filho. E nisso, Saraí lá dentro da tenda escutou e deu uma risadinha meio que discreta com ela mesma, né? E ainda refletiu mais ou menos assim, eu ter um filho nessa velhice e de um homem velho como Abraão, a palavra diz exatamente isso, que ela riu secretamente e disse assim, eu ter um filho como? E aí nisso que os anjos falaram assim, Sara, por que ristes? Ela falou assim, eu não ri não, ainda mentirosinha ainda, não, eu não ri não, ri secretamente. Ela falou, não, você riu sim. E depois, um pouquinho antes a palavra disse assim, olha, daqui a 1 ano terás um filho. O que para Deus é impossível? E que então foi que nasceu Isaac, e que aí, né, depois sucedeu todos os caminhos que a gente já conhece, se você continuar a leitura dessa palavra. Mas isso é um pouquinho da história. O que nós queremos dizer hoje é o seguinte, é que eu adiantei aqui já a passagem de Isaac, mas é de que nesse dia em que o Senhor fez uma aliança com Abrão, ele chegou para ele e falou o seguinte, olha, Abrão, eu nada temas, eu sou teu protetor, e a tua recompensa será muito grande. A palavra diz muito grande. Por quê? Porque todas as vezes em que a gente faz uma aliança com Deus, em que a gente faz um compromisso com Deus, tudo que nos vem de retorno e de recompensa é muito grande, não é pequeno. É que às vezes a gente não quer respeitar muito o tempo de Deus e a gente já quer que as coisas venham na hora. É assim que funciona com Deus. Então falou, a sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu, Senhor Javé, o que vai me dar voz? Ainda fala para ele assim, eu vou sem filhos, tipo assim, eu vou morrer sem filhos, eu vou ficar até o final da vida sem filhos. A única coisa que eu tenho aqui, poxa, o herdeiro das minhas coisas vai ser Eliezer de Damasco, um homem que ele encontrou nos caminhos e que resolveu seguir com ele, Eliezer de Damasco. O Senhor falou assim, então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos, não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. O que sai das entranhas? Né? Do que ele estava querendo dizer? Vai ser um homem que vai sair do teu sangue, vai ser um homem que vai vir da tua raça e vai carregar tudo aquilo que você tem hoje. Esse sim será o teu herdeiro. E disse ele assim, e aqui é uma parte muito especial que Deus faz com Abraão. O Senhor falava para Abraão, mas ele via que Abraão, ele não estava tão contente assim ainda. Ele sabia que era Deus, que ele estava fazendo a aliança, ele estava lá, e o Senhor falando assim, Abrão, olha, é o filho que vai sair das tuas entranhas, cara. Você acha que eu vou deixar que uma pessoa que você encontrou pelo caminho seja seu herdeiro? Você que está fazendo aliança comigo, você que está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Não, Abraão, vai ser alguém que vai vir aí, Lógico que ele não estava falando assim na palavra, não diz isso agora, mas o que o Senhor pensava? Ele nem sabe o que eu tenho para ele. Ele nem imagina as coisas grandiosas que eu tenho para ele. Porque naquela época, o que mais Abraão desejava e Sara desejava era um filho que viesse das entranhas, era um herdeiro.
era um herdeiro. Por quê? Justamente aquilo que nós falávamos no começo. Porque as famílias que não tivessem filho, não podem ter filhos, não é como hoje, que a gente enxerga assim, não, tudo bem, não tem problema, né? Depois eles adotam, fazem um processo de adoção, ou cuida do sobrinho, ou cuida do vizinho, alguma coisa, não. Naquela época, não. Naquela época, era algo assim, muito triste, como a passagem da mulher do fluxo de sangue, né? No processo de menstruação durante 12 anos. Hoje é um processo normal, inclusive a gente até brinca, né, rapazes? Quando as meninas estão chatas, falam, ixi, tá na TPM, é isso aí, tá nesse processo aí. E depois passou, acabou. Aquela mulher carregou 12 anos. Então, rapaziada, eu fico imaginando uma mulher 12 anos na TPM. Nossa Senhora. Então, olhem só, aquilo para ela era um processo como o quê? Como uma contaminação. E hoje o que é para nós? Ah, não, a mulher tá chata hoje, não sei o quê, né? Ou tá, a gente até entende, né? Mas o que eu quero dizer? Hoje isso pra gente é normal. Naquela época, para a mulher do fluxo de sangue não era. Como que uma mulher, uma família que não pudesse ter filhos, não era normal como é hoje. Não que seja normal, mas não é visto como uma normalidade, que algo aconteceu por um problema de saúde e tudo mais. Era como se tivesse o seguinte, olha, os olhos do céu não estão sobre mim. O céu não olha sobre a minha vida. O céu não olha sobre as pessoas que estão comigo. Por isso que veio essa maldição para mim. Então o Senhor estava lá assim, e Abraão falava, Senhor, tudo bem, né? Eu sei aí, mas pô, Senhor, tá vindo aí um cara que vai caminhar comigo, Eliezer de Damasco, ele que vai aí tocar comigo aí, que vai ficar com meus gados, porque Abraão era um homem muito rico. Quando a gente fala muito rico, ele não era pouco rico não, ele era muito rico, porque eu não sei com vocês, quando eu li os Velho Testamento, que ele foi para lá, que ele caminha para cá, eu fico imaginando aquele monte de pessoas sem nada, que o cara não tem nada, é pobre, e fica lá, ela também, ó, que fica dando para lá, e eu falo, nossa, como é que esse pessoal comia, né? E nada a ver, Abraão era um homem muito rico, mas assim, de uma riqueza assim, gigantesca mesmo, né? E aí o Abraão fala assim, bom, o Senhor entendendo a condição humana de Abraão, de que ele ainda não tinha entendido o que Deus tinha para ele, falou para ele o seguinte, Abraão, mesma coisa chama ele assim, ó, cabeça de coco, porque você não está entendendo, cabeça dura, cabeça, né? Vem cá um pouquinho. E é onde a palavra nos é dirigida nesses termos. Eu já vou achar, peraí. Levanta os olhos para o céu. Conduziu para fora primeiro, né? Sai da sua tenda aí, vai. Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas se és capaz. Eu não sei se vocês já tentaram contar as estrelas alguma vez. Eu já tentei, comecei por onde? Pelas Ave Maria, né? Que é aquelas 13 que ficam da ladinha do outro, né? Aí eu contei as do lado, aí sempre alguém te chama na hora, que você perde as contas, já fica bravo e depois nunca mais até que você cresce e fala, né? Que você entende que não tem nada a ver você querer contar, porque nunca você vai conseguir mesmo, né? E foi isso mesmo que o Senhor quis falar para Abraão. É como se ele olhasse assim no mar e falasse assim, Abraão, olha, tenta contar as gotinhas que existem no oceano. Essa será a sua posteridade. Essa será a sua descendência. Mas o Senhor falou para ele o seguinte, Abraão, olha para o céu e tente, conta as estrelas, se é possível, se és capaz. Esta será a sua descendência. O que o Senhor queria dizer para Abraão? Aquilo que ele mais tinha um sonho, aquilo que ele mais queria, o Senhor falava para ele assim, Abraão, eu não vou te dar um filho só. Eu vou te dar toda uma descendência. Tanto é que até hoje nós somos descendentes de Abraão. De Abraão que depois virou Abraão, né? Na continuação da palavra. E Deus faz isso conosco tantas vezes. Nos fala de outras formas para que a gente possa talvez entender algo que Ele tem para nós. E talvez eu possa dizer a vocês, o próprio Deus, o próprio Cristo, vem como se ele estivesse num processo de uns gritos com a gente. Eu falo assim, mas é lógico que eu não imagino Jesus gritando com a gente, né? De tanto amor que ele tem. Mas eu imagino o quanto o céu tem lutado para fazer com que nós entendamos todos os presentes que ele tem para nós. E hoje a gente faz a tradução disso para hoje, para os dias de hoje, né? Abraão queria o quê? Queria descendência, queria dos filhos. E hoje Jesus vem falar para você, eu tenho uma descendência de sonhos para a sua vida. Eu tenho uma descendência de planos para a sua vida. Eu tenho uma descendência de felicidade para a sua vida. Eu tenho uma descendência de atributos que você ainda não sabe que você um dia vai querer ter, mas eu já tenho aqui para que você vá e você caminhe e você continue.
Porque eu não sei com vocês como é que foi, ou se ainda como é que é, mas comigo foi assim. Então eu imaginava que às vezes eu via algumas pessoas cantando, ou falando, ou ajudando nisso, no que lá no grupo que é no sábado à noite, né? No grupo é no sábado, né, meninas? E via lá e falava assim, nossa, mas o povo faz tudo isso aí, será que esse povo não estuda? Será que esse povo não sonha em melhorar um emprego? Será que esse povo não sonha não sei o quê? Será que esse povo não sonha aquilo? Será que ele não faz isso, aquilo? E aí a gente vai entendendo que quando a gente vai cuidando um pouquinho das coisas de Deus, Ele vai cuidando de todo o restante que é nosso. Ele só quer o que de nós? Venha para fora. Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho para fazer na sua vida. E você vai ver que todos os seus sonhos pessoais, todos os seus sonhos profissionais, tudo aquilo que ainda mesmo sendo de material para a sua vida, também é isso que eu estou te mostrando. Porque não pense vocês não, que quando essa passagem foi para Abrão, dizendo o seguinte, olha Abrão, aqui está a sua... Era o sonho de Abrão. Eu vou traduzir o Abrão de hoje aqui, vai. Então ele pega aqui, tem algum Felipe aqui ou não? Felipe, aí pega o Felipe aqui, eu nem sei o nome de ninguém, por isso que eu falei, será que Felipe é nome comum, será que não vai ter nenhum aqui? Eu vou ter que achar um José, né? Sempre tem um Zé, não tem não? Tem algum José aqui ou não? Não levantou a mão, né? Aposto que deve ter uns 5 aí. Minha coisa de pegar se o Felipe fala o seguinte, ó, Felipe, vem pra cá. Felipe tem um cara de boleiro, joga bola, Felipe? Não, né? Então me enganei. Eu costumo me enganar pouco, né? Você podia colaborar comigo, falar que você jogava, que você já fez um teste no São Paulo, né? Mas tudo bem, né? Não colaborou. Então, como se pegasse o Felipe nos dias de hoje e falasse assim, ó, Felipe, venha para fora, olhe para o céu e conte as estrelas se és capaz. Este vai ser o tanto de sonho que eu tenho para a sua vida. Se Felipe fosse esse sonhador de ser um jogador de futebol, olha aqui, Felipe, tem lá, ó, São Paulo, Corinthians, Real Madrid, Barcelona, lá, ó, tem tudo isso. Por que você está aí pensando que eu não tenho sonhos e planos para você? O senhor não vai pegar o Felipe e falar assim, ó, Felipe, vem cá, ó. Você vai começar na igreja às 7 horas da manhã e vai sair meia-noite, ó. Você vai nessa igreja, ó, aquela outra estrela, aquela outra igreja. Não, o Senhor quando faz isso com a gente, é para dizer o seguinte, ó, tá vendo lá? É todos os sonhos que eu quero realizar para você. Porque eu te digo uma coisa, como nós viemos do céu e nós vamos voltar para o céu, porque foi para isso que nós somos criados, todos os sonhos que eu e você sonhamos para a nossa vida, o próprio Cristo sonha junto com nós. Sonha juntinho conosco, e você não precisa ter dúvida, porque este era o sonho de Abraão, e este era o sonho de Saraí, e foi esse presente que o Senhor deu para eles. Mas, sempre tem um mas. O que o Senhor falou para Abraão? Sai da tua tenda. Porque Abraão, na sua condição humana, ele não conseguia enxergar as estrelas. O processo de sair da tenda e ir para fora foi para que ele viesse o céu, para que ele, né, enxergasse o céu todo, para ver aquela comparação humana que fica mais fácil. Porque é lógico que o Senhor, fazendo todas essas alianças, todos esses encontros com Abraão que fez nos capítulos anteriores, era óbvio que já era para Abraão entender que o que Deus tinha para ele era algo gigantesco. Mas, na condição humana de Abraão, o Senhor meio que pensou assim, vou ter que mostrar para ele o que eu tenho para ele. Porque o que eu tenho para ele são coisas gigantes, são coisas maravilhosas, são coisas assim, mirabolantes. Então eu preciso fazer uma comparação e mostrar para ele. E é o que o Senhor vem falar para nós nesta manhã. Por que nós insistimos tanto em ficar dentro da nossa tenda? Por que nós insistimos tanto em continuar no nosso mundo? Por que nós insistimos tanto em continuar na nossa vida humana, no nosso jeito humano de enxergar as coisas? De enxergar que a gente só consegue ver aquilo que está à nossa frente. A gente só consegue ver aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que se é branco, se é preto. O Senhor vem fazer um convite para nós nessa manhã, irmãos, muito sério. Mas muito sério. Porque se Abraão não aceitasse esse convite de Jesus naquele dia, do Senhor naquele dia, Jesus ainda estava por vir, e falasse, não, Senhor, eu não preciso sair da minha tenda, daqui eu já enxergo as estrelas. Abraão não ia ver o tamanho da promessa, e podia ser, irmãos, que no meio do caminho Abraão desistisse. Podia ser. O que o Senhor vem falar para nós hoje
Saia da sua tenda. Por que você insiste em ficar dentro dela? E a tenda que Deus vem nos falar nessa manhã é a tenda que você ainda se encontra. É a tenda daquilo que você não procura mais mudar. É a tenda que você procura sempre ficar dentro dela. É a tenda do seu comodismo. É a tenda da sua falta de entender aquilo que ainda há por você. São as tendas da sua dúvida. Eu sei que há muitas outras tendas, sim. Há a tenda do desemprego que ainda te aflige. Há a tenda ainda da sua família, que é o alcoolismo, algumas outras coisas mais. Há algumas outras tendas que ainda têm tirado o seu sono, mas não é dessa tenda que hoje nós estamos falando. Nós estamos falando o seguinte: saia da sua tenda, porque aquilo que Deus tem para você é algo muito maior. E sabe por que Deus não nos mostra, muitas vezes, claramente, tudo aquilo que nos é, que Ele vai ainda nos dar? Porque às vezes nós não sabemos lidar com tanta coisa ao mesmo tempo. É dar chocolate na mão de uma criança que tem 1 ano e meio, 2, ela vai se lambuzar toda. É por isso que conforme você vai dando os seus passos, o Senhor vai dando as entregas e vai fazendo as entregas dele. Mas hoje é necessário, irmãos, sairmos da nossa tenda. E você sabe qual tenda você tem vivido. Só você e Deus sabem a tenda que talvez tenha te tirado a forma de enxergar o próprio Cristo. A tenda que talvez tenha tirado de você a verdadeira felicidade. Todos nós conhecemos. Porque nós somos nascidos, nós somos traçados justamente para ser felizes. E eu vou dizer uma coisa para você hoje: se você não é feliz, algo errado está acontecendo. Algo errado está acontecendo. É a comparação do joio e do trigo. O joio sempre vai existir, mas o trigo é muito superior. Eu não vou dizer, irmãos, felicidade plena somente no céu, aquela que não há nenhum problema. Mas eu vou te dizer, se os seus problemas hoje tem te tirado toda a felicidade, é porque algo está errado. É porque uma soberania que vem do céu precisa invadir a nossa vida. E se há uma tristeza dentro de você hoje, que é maior do que o trigo na comparação do joio, que é maior do que a felicidade que há dentro de você, sinta-se privilegiado por estar aqui neste dia. Porque o Senhor vai tirar isso de nós. Vai fazer nós sairmos da nossa tenda nessa manhã. Mas é preciso um ato de coragem, é preciso um ato de bravura. E quem vai decidir isso é você, não sou eu, não é quem canta, não é quem está ao seu lado. Hoje você tem uma escolha, que se você quiser continuar nessa vida que você está continuando, você pode. Ninguém vai amarrar as suas correntes e fazer você fazer aquilo que você não deseja. Se nem Jesus faz isso comigo e com você, não somos nós que vamos fazer. Mas você que está aí e que sente um coração que bate fervoroso nessa manhã, sabe que se você está assim, é porque o Senhor está te convidando a sair da sua tenda, está te convidando a ir para uma felicidade plena. A felicidade plena para Abraão era que o filho viesse, Isaque veio, por isso ele saiu da tenda. Se Abraão continuasse naquela tenda, ele correria o risco de ficar triste pelo resto de sua vida. E por que o Senhor quis dar um filho a Abraão com 100 anos? Para provar a ele que para Deus nada é impossível. E quantos de vocês têm imaginado, passado na sua cabeça agora, ele está falando assim porque ele não está com esse problema, porque a minha tenda que está sobre a minha vida hoje é algo que parece impossível. Impossível aos seus olhos, irmãos. Impossível ao seu olho, Felipe. Impossível ao meu olho. Ao meu olho. E ainda bem que não são aos meus olhos que as coisas vão mudar. É aos olhos daquele que está no céu. Mas você precisa querer sair dessa tenda. Então não venha colocar depois a culpa nas pessoas da sua igreja, as pessoas da sua família, porque podia o seu irmão estar aqui, o seu vizinho, o seu amigo, mas assim como Deus fez com Abraão, é o Felipe que está aqui, sou eu que está aqui e são vocês que estão aqui. Então os convidados a sair da tenda hoje não é teu pai, não é tua mãe, não é o seu irmão que talvez é a maior problemática na sua casa, não é o alcoolismo do teu pai, não é o desemprego que vai sobre a tua vida, não é aquela tristeza que está sobre você, é com você. É com você que ele te chama a falar o seguinte, ó, sai e vem da sua tenda.
Toda vez que você vai para fora da tenda, a certeza de uma alegria extrema é constante. Constante. Falo isso com segurança porque comigo foi assim. A partir do momento em que eu decidi sair da minha tenda, a minha vida mudou. E mudou para algo que foi para muito melhor. Os problemas sumiram? Não, mas a minha força que vem do alto aumentou e eu pude lidar com toda a situação que vinha sobre a minha vida muito mais forte e muito melhor. Mas simplesmente porque, Senhor, eu nem sei como, mas eu quero sair da minha tenda. E o Senhor falou assim: vem aqui, Niltinho. Me pegava pela mão, mesmo sabendo andar. Porque muitas vezes nós estamos grandes, mas o nosso coração ainda engatinha. Ainda é gatinha, mas sabe o que é mais bonito com Jesus? Que todas as vezes em que eu e você decidimos sair da nossa tenda, Ele pega o nosso coração do jeito que Ele quiser. Aqueles corações que já estão grandes, Ele pega pela mão e fala: vem. Aqueles que ainda estão gateando, Ele segura com cuidado. Aqueles que ainda são pequeninos e que não andam, Ele pega no colo